pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Eu sou o Rômulo Gomes, da Start Fast Planejamento. Muito feliz que você está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para todas as empresas e negócios: sucesso do cliente. Como fazer para que o seu cliente tenha sucesso utilizando seu produto ou serviço. Esse é um tema muito importante, recentemente cada vez mais debatido, e hoje a gente trouxe um especialista nesse assunto para falar um pouquinho mais. Então, já já ele está aí com a gente, o Luciano Matias. Já já ele entra aqui para conversar com a gente e trazer um pouquinho mais sobre esse assunto. Enquanto isso, convidem a galera, comentem esse vídeo, compartilhem para que quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo de valor, mais valor ele agrega. Legal? O pessoal já está começando a entrar aqui com a gente. Bem-vindo, Johnny. Vou mandar os convites aqui para a galera. Quem vai entrando aí também, se puder, já convidar as pessoas que tenham interesse no assunto para falar um pouquinho mais sobre o sucesso do cliente. Compartilhem aí com quem vocês acreditam que possam saber um pouquinho mais sobre esse assunto para a gente debater um pouquinho mais sobre isso hoje. Legal? Então, novamente, sejam muito bem-vindos quem está entrando aí com a gente. Estou aqui terminando de mandar os convites para o pessoal. Já já teremos aí o Luciano Matias para esse nosso bate-papo de hoje. Legal, mandei aqui todos os nossos convitinhos. Bem-vindo, Luciano. Bem-vinda, Giovana. Luciano vai entrar aqui com a gente. Vamos aguardando aí o Luciano entrar nesse bate-papo com a gente. Olá, Luciano. Boa noite. Boa noite, Rômulo. Tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo de hoje. Vamos falar um pouquinho mais Obrigado. sobre o sucesso do cliente. Isso aí, tá conseguindo me ouvir legal? Estou conseguindo, tá travando um pouquinho, não sei se é a minha internet ou se é aí. Pessoal puder deixar um comentário aí para dizer pra gente se o som tá ok, se a internet aí tá, a conexão tá bacana. Por favor. O Elisandro tá dando um joinha aí. Aqui para mim você tá Show. travando um pouquinho. Deixa eu aproveitar só melhorar um pouco aqui o suporte do meu celular aqui. Tranquilo, você ajeita aí. Enquanto isso, deixa eu te apresentar aí para a galera, Luciano, para quem ainda não te conhece, para quem ainda não tem essa vivência contigo. Luciano Matias é o gestor de Customer Success na Insight Sistemas, de sucesso do cliente, graduado em gestão comercial, especializado em gerenciamento de projetos e business intelligence, atua há mais de 10 anos em atendimento ao cliente e é especialista na implementação de softwares corporativos. Baita currículo, Luciano, parabéns, seja muito bem-vindo novamente, que bom que você topou aí bater esse papo com a gente. Eu sei, a gente se conhece aí do trabalho na Insight Sistemas e sabemos aí do seu conhecimento e experiência na área e que vem com certeza aí agregar no nosso projeto da Start Fast. Marcelo Teixeira entrando aqui com a gente também. Val Freitas da Gemper. Luciano, se quiser se apresentar aí para o pessoal, fica à vontade. Legal, Romulo. Eu que agradeço o convite, acompanhei algumas lives da Start Fest e é legal estar aqui, poder falar de um assunto que a gente gosta, com que a gente trabalha, né? E poder contribuir também com quem acompanha o trabalho de vocês e com quem também vai consumir esse conteúdo. Mandar um abraço para todo mundo aí que está assistindo. Legal, a gente tem gente entrando aqui com a gente, a André Oliveira, Ana Carol Camargo também. Já vou aproveitar, já pedi para o pessoal pensar aí quem que faz sentido saber um pouquinho mais sobre o assunto de hoje. Já convida, já manda aquele aviãozinho para termos mais pessoas aqui contribuindo com esse assunto. E também não deixem de deixar os comentários, contribuírem com o assunto de hoje, mandarem dúvidas. Tenho certeza que o Luciano vai poder contribuir bastante com vocês.
Bem-vindos aí, Carla, Raíssa também entrando aqui com a gente. E hoje, Se a Luciano, o gente que não que a gente vai souber, falar, vamos cara? pesquisar e vamos descobrir, né? Ah, isso a gente traz para as pessoas depois, se for necessário. Mas tenho certeza que você vai conseguir tirar de letra aí tudo que o pessoal trouxer. Legal, vamos lá. Bacana. Luciano, então o tema de hoje aí que a gente escolheu para nossa live para bater esse papo é de como fazer os clientes terem sucesso e por que isso é importante para a própria empresa, né? Pensar nesse sucesso do seu cliente, não só do seu próprio negócio. Se você puder aí compartilhar com a gente um pouquinho desse conceito de sucesso do cliente, que é considerado aí até recente, e apresentar de maneira geral aí até para quem ainda não está tão familiarizado com o assunto, a Rafaela aqui também entrando com a gente e a Karina comentando aqui, o grande profissional. Obrigado, Karina. Bom, falando um pouco então da minha atuação em Customer Success, quando a gente traz para a nossa vivência, claro, você procura sempre abrasileirar o negócio, então a gente chama de sucesso do cliente, que nada mais é do que a tradução literal. O Isso aí. conceito de Customer Success, a metodologia, ela começou a ser difundida no início dos anos 2000. Teve um grande case da Salesforce, que é uma das maiores empresas de CRM do mundo, né? E esse conjunto de práticas, essa metodologia, começou a ser difundido por eles basicamente porque eles perceberam o seguinte: todo time comercial se esforçava para trazer novas contas, eles conseguiram, tinham um excelente comercial, traziam vários clientes sempre, todo mês, mas todo mês eles tinham uma taxa de cancelamento altíssima, né? O ticket médio da Salesforce é alto, e eles perceberam que eles tinham que gastar muita energia dentro, e ao mesmo tempo eles não conseguiam manter esse cara dentro da carteira. E então o custo de aquisição do cliente aumentava muito, porque eles não tinham um tempo de vida longo, um tempo de contrato longo. Então, bom, precisam fazer alguma coisa para manter esses caras usando e tirando proveito da ferramenta. E aí foram procurar entender, bom, o cara não está trazendo, não está ficando na minha carteira, por quê? Porque ele não está conseguindo atingir os resultados que ele esperava quando ele contratou, né? Então, sempre que a gente vai fazer uma compra, sempre que a gente vai adquirir um produto, um serviço, um software principalmente, porque é algo que envolve exclusivamente quase que o retorno financeiro, é criada uma expectativa. O papel do consultor, quando vai fazer quando vai demonstrar o software, quando vai tentar trazer o cliente para a carteira, ele procura criar o valor naquela expectativa do cliente. E se o cliente não conseguir atingir aquela expectativa ao longo do prazo de vida dele, enquanto ele está usando as soluções, é natural que ele cancele. Então, eles começaram a entender o que era essa expectativa. Que expectativa os clientes criavam quando contratavam a ferramenta. E a partir disso, eles foram desenvolvendo um conjunto de práticas para entender se o cliente estava no rumo certo, no caminho certo, para atingir aqueles objetivos ou não. Então, uma empresa que contrata o Salesforce tem por objetivo o quê? Aumentar o controle sobre a sua equipe comercial, melhorar a sua gestão comercial, consequentemente trazer mais resultados e conquistar novos clientes. Só que se ele não souber usar o CRM da maneira correta, ele não vai atingir esses objetivos. Então eles começaram a dedicar profissionais que estudavam o negócio daquele cliente, procuravam entender onde estavam as deficiências, as falhas, e através da interação com o Salesforce, com a ferramenta, iam dando metodologias para que o cliente conseguisse atingir os objetivos. Então, basicamente hoje, o Customer Success, ou o sucesso do cliente, quando tem um departamento específico, quando tem um conjunto de metodologias dentro da empresa, ele se baseia nisso, em entender a expectativa do cliente e um profissional conduz esse cliente para que ele consiga atingir os objetivos e que ele permaneça na carteira. Então, seja treinando o cliente para ele usar o software melhor, explicando para ele, com base no conhecimento que você tem de mercado, quais são as melhores metodologias, que gráficos ele tem que analisar, que indicadores ele tem que considerar para tomar melhor essas decisões. Então, é claro que, para que a gente consiga entregar sucesso para o cliente, é necessário primeiro entender o que é sucesso para o cliente, na concepção dele, não na nossa concepção. Às vezes, o que é sucesso para mim e para você não é sucesso para o nosso cliente. Então, faz sentido sempre a gente ouvir, conversar bastante com os clientes para entender o que é sucesso para ele.
A Karina fez uma pergunta Legal. aqui. Você acha que somente Já empresas pode. grandes conseguem ter um Customer Success? Não. Tem empresas que já nascem hoje com a metodologia institucionada, ou mais, nascem a partir desse propósito, né? Nascem com esse propósito, com esse intuito de poder entregar sucesso para os seus clientes. Não significa que eu sempre preciso ter uma área, tem que ter um setor, um departamento, uma sala com todo mundo lá dentro, para dizer que aquele departamento é o de CS. Na verdade, o conjunto de práticas ele envolve toda a empresa, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre a gestão de dados na hora de tomar essas decisões e poder fazer as melhores sugestões para o cliente. E você usa dados de todas as áreas, você usa dados financeiros, você usa dados operacionais, dados do próprio cliente para conseguir estudar isso. Então, é basicamente um departamento, uma metodologia de relacionamento com o cliente, só que baseada em dados, baseada em gestão de dados aplicada ao negócio. Então, esse é um pouco do conceito do que é o Customer Success. Bacana, maravilha, Luciano. Ótima explicação aí. A Carla aqui já está também compartilhando, que é realmente o que você falou, né? O que é o sucesso para o cliente, e a gente vê que quando você entende isso, aí você consegue trazer a sua solução, seja um produto, serviço, experiência, para de fato trazer algum valor e aí o cliente ter o sucesso naquilo que ele espera da sua solução, né? Porque ele compra, ele contrata aquele seu serviço, produto, tendo uma expectativa. Então, ele espera ter algum uso, ter alguma experiência com aquilo. Então, se você trouxer isso, entender essa expectativa e leva o sucesso para ele. Muito interessante, muito bacana. Eu já vou emendar a pergunta de, então, trazer um pouquinho aí da importância desse sucesso. Claro que na conceituação a gente já entende um pouquinho de toda essa importância de ter esse assunto, não necessariamente como uma área, como você falou, mas sim como um conceito dentro da própria empresa, de trazer isso para o dia a dia dos profissionais de todas as áreas que têm algum tipo de contato com o cliente. Exato. Pegando, por exemplo, a linha de software, ERP, né? A empresa, seja ela uma indústria, atendimento de varejo, comércio, que está buscando um ERP para fazer a organização dos seus processos, ela tem alguns objetivos em mente. Se o seu ERP proporciona ganho operacional, né, aumento da eficiência operacional, redução de perdas, enfim, seja lá qual for o propósito que você se baseia, tudo isso tem muito valor, é de grande valia, vende muito bem, mas talvez o cliente que fez a contratação ele se baseou na economia que ele vai ter com despesas financeiras, despesas de conta corrente, de cobrança, de boleto, etc. Então, se eu focar em melhorar os processos dele e ele tiver focado em reduzir os custos financeiros, a gente em algum momento não vai se entender, ele vai deixar de enxergar valor. Então, eu tenho que focar em cima do que ele está pensando. E eu também não posso querer implementar tudo que eu acho que seja interessante para ele no momento. Essas entregas têm que ser gradativas, a maneira como cada cliente vai evoluindo, vai amadurecendo. Né? Se eu pegar uma empresa, seja ela de qualquer ramo, recém-formada, ela tem deficiências que uma empresa multinacional não tem, que uma grande indústria não tem, mas é preciso que a gente construa a jornada e a evolução contínua do cliente dentro dos processos para que ele chegue lá na frente. E aí é legal você ir fazendo sempre esses reviews, né? A partir das evoluções, implementa uma pequena metodologia. Vou pegar de novo o exemplo da RP, né? Você tem um RP complexo, cheio de funcionalidades, com várias entregas, mas nem sempre você consegue implementar tudo para todos os clientes de maneira igual. Então você precisa entender o que é importante para aquele cliente naquele momento e ir evoluindo isso ao longo do tempo para que ele chegue num ponto de maturidade e você vai fazendo esses reviews com ele, né? Então, olha, evoluímos esse ponto, depois dessa implementação o resultado foi esse, melhorou isso, melhorou aquilo, apresenta esses resultados, e aí, porque é um jogo colaborativo, né? O cliente precisa estar interessado também, você precisa ir revendendo a sua solução cada vez, é como se você estivesse vendendo novamente a solução para ele, ele comprando
e percebendo as vantagens que isso traz, né? Bacana. Temos aqui aí Grace também da Inspiração Criativa, o Movimento com a Karina tem também, a Andrea Finger, Jean Herman, Ana Paula Mascarello, Marli Gomes A minha também esposa entrou está aqui com a assistindo com gente. meus filhos lá na sala. É, legal. Beijo, Que bom, meninos. bacana. Bem-vindos aí. Vamos lá, vamos continuar esse bate-papo. Pessoal, também aproveitem aí e mandar dúvidas. O Luciano tem essa grande experiência nesse assunto e vamos seguir. Luciano, e se eu tenho uma empresa, e eu vou pegar até o caso ali da Karina, de uma empresa pequena ou de médio porte, e não tenho ainda essa área, não tenho esse cuidado de ter esse relacionamento com o cliente. Por onde que eu começo? Alguma coisa assim que eu possa já, mesmo que aos poucos, porque a gente sabe que é uma construção de jornada, você não vai conseguir sair implementando de uma hora para outra, por onde eu começo? Por onde eu começo a fazer isso trazer para o meu cliente um valor maior, até como você falou, né, de revender aquele valor da minha solução ou do meu produto, serviço. E antes de você colocar, a Rômulo, Carla aqui também já está contribuindo. A entrega de valor é a máxima, porque às vezes as entregas que você não faz não estão alinhadas à maturidade, então o valor não é percebido. Justamente, você pode fazer uma exato. entrega top, se o cara não percebe o valor, ele acaba não entendendo, não vendo esse valor que pode ser entregue. Chega lá, Luciano. Às vezes ele está ansiando por menos, ele está procurando algo até menor do que você está se propondo entregar para ele. Mas não dá para pular essa fase, então você tem que fazer as entregas gradativamente. Muito bem colocado, Carla, também. O Johnny fez uma pergunta. Eu primeiro vou responder a pergunta do Romulo, só para seguir a mesma linha, que daí já vai complementar também o que o Johnny perguntou. O Romulo, eu costumo dizer que a gente sempre fez CS. Toda empresa que está sólida no mercado, que existe, sempre fez CS. Sempre teve relacionamento com o cliente. Antigamente era relacionamento, né? Tem a central de relacionamento, serviço de atendimento ao consumidor. Você sempre teve, você precisa ter um canal de entrada e de saída também, para conversar com esses clientes, para entender o que eles estão achando. Então, seja você um vendedor de, sei lá, de bolos artesanais, ou se você faz salgado para festa para encomenda, se você tem qualquer serviço, qualquer produto, é natural que você converse com frequência com seus clientes. E aí, estava bom, estava legal, como é que foi? Lógico que numa complexidade menor, né? Mas a gente sempre tem esse contato com o cliente. Agora, a diferença da metodologia do sucesso do cliente, do Customer Success, é que isso tudo se baseia em dados, né? Opa, caiu aí. Isso tudo se baseia em dados. Eu não vou ligar para o cliente e perguntar, e aí, tá tudo bem? É igual o gerente do banco fazia antigamente. Passa aqui pra gente tomar um cafezinho. Não, cara, o cara não tem tempo para tomar cafezinho. Você tem que levar alguma coisa que importa para ele e você ser proativo. Não esperar ele te ligar. Se você é gerente da conta corrente do cara, percebe que ele tem uma grana parada lá e tem um fundo de investimento disponível, já fala com ele. Mas quando você for falar com ele, já leva quanto rendeu a aplicação que ele tem hoje, quanto ela teria rendido se estivesse naquele fundo de investimento, qual que seria a diferença, em quanto tempo ele vai ter esse retorno, e leva o máximo de informações. Não depende do cliente ligar para você pedindo uma sugestão de algo, reclamando de algo. Então, basicamente, a diferença entre o setor de relacionamento com o cliente, um saque, ou algo assim, para o sucesso do cliente, é que a gente sempre se baseia em números, tanto da nossa própria empresa quanto do cliente, né? A gente monitora o negócio dele para ter uma assertividade muito maior. E isso vai de encontro com o que o Johnny perguntou aqui também. Eu vou ler a pergunta, como mensurar os resultados de um setor de CS? Pois é menos palpável que a venda que gera um valor em reais, por exemplo. Exatamente. Quando você fecha um contrato com um cliente de R$1.000 por mês, esse contrato tem uma vigência de 12 meses, tem lá, então, o cliente vai trazer 12 mil de receita para mim. Quanto que eu vou gastar para atender ele desse período? Fecha a conta lá e eu sei qual foi o resultado. No sucesso do cliente, é muito mais subjetivo. Quando entra a conta, eu não tenho certeza se esse cliente vai continuar até o final. Se ele continuar, foi a partir dos nossos esforços, não foi. Então fica subjetivo, mas a gente tem que pensar sempre no CS como um centro de resultado e não um centro de custo. Então vamos pensar assim,
eu entreguei valor para o cliente, ele atingiu os objetivos que ele queria, foi numa feira, num evento. Se ele falar bem da minha marca para outras empresas, eu tenho uma redução no meu custo de aquisição de cliente. Porque a partir do relato de outras empresas é muito mais fácil que eles comprem. Então esse seria o primeiro indício. Ouvir os seus clientes e saber se eles estão falando bem de você. É claro que depois a gente entra numa série de indicadores de LTV, de CAC, de ROI e tal. Mas, principalmente, Johnny, a gente ouvir o que os clientes estão falando a respeito da nossa marca e, claro, medir a taxa de cancelamento, que hoje em dia tá legal chamar de churn, que, né, cancelou e tal. Mas medir esses indicadores e entender. É claro que é difícil você associar diretamente o indicador. Bom, comecei a fazer CS, hoje a minha taxa de cancelamento, que era de 30%, caiu para 15%. Não vai acontecer, é um trabalho bem a longo prazo, é uma mudança de cultura, é bem institucional. Mas dá para perceber isso imediatamente a partir de relatos dos clientes, né? A partir do feedback coletado desses clientes. O próprio NPS, que é o Net Promoter Score, que é a nota que os clientes dão de 0 a 10 para a sua empresa, não é sempre que eu, tomando uma ação, eu vou aumentar essa nota. Mas a maneira mais rápida de perceber isso é falando com esses clientes, é ouvindo o que eles têm para dizer. E Bacana, claro, a longo Luciano. prazo, a gente consegue perceber essa diferença, né? É o que aconteceu na Salesforce, por exemplo. Eles conseguiram reduzir. Você reduzindo a taxa de cancelamento, você tem um custo para adquirir os clientes menor do que se você tivesse que trazer muito mais clientes para dentro da carteira, né? Legal. Bacana. Eu acho que até a parte da indicação é onde a gente pega, né? E a venda aumenta. Ó. Você tem a consolidação da sua marca através de pessoas falando do seu negócio, né? É o melhor marketing que pode existir é pessoas que gostam e falam bem do seu produto. A gente tem um exemplo aí até do Nubank, né? O Nubank é vendido, de certa forma, pelos próprios clientes que são fãs da marca e acabam indicando por eles terem esse relacionamento e terem essa preocupação para com os clientes de uma maneira totalmente diferente do que já vinha sendo feito pelas outras instituições. E só um ponto que eu queria te perguntar aqui da questão de como começar é a questão da proatividade nesse sucesso do cliente. Qual a diferença entre a reatividade do atendimento, do relacionamento que você tem ali no dia a dia, o cliente te aciona, para a proatividade de você ir buscar e trazer dados, fatos ou situações que podem afetar ou não para o cliente. Sim, é legal o exemplo que você deu do Nubank. E isso tem bastante a ver com a pergunta do Johnny também. A gente, quando precisa de atendimento com o Nubank, você consegue falar com um especialista e tal, principalmente se estiver falando de alguma dificuldade com o aplicativo, etc. E isso está no DNA deles, né? De ter um atendimento rápido, uma interface legal, a gente falar um pouco de Customer Experience, né? Que o quanto é fácil usar determinada solução, o quanto é bom para o usuário aquela solução. E se a gente perguntasse hoje, bom, se o Nubank não fizesse CS, basicamente não seria o Nubank, né? Não tem como comparar. Bom, se a gente tirar a nossa metodologia de CS do Nubank, quanto que sai de resultado financeiro e fica? Não dá, porque é muito intrínseco com a cultura da empresa. É um posicionamento que eles têm desde a fundação. Né? O que posiciona a marca vamos entregar valor para os clientes e vamos trabalhar em cima das dificuldades que o atual sistema financeiro deixa de brecha. Então, complementa também. Bom, você me perguntou por onde começar, né? O que eu começo a analisar para tentar ser mais proativo e não tão reativo, né? Falando um pouco da linha de software. Se a gente estiver falando de software, é muito mais fácil eu medir os indicadores do meu cliente para conseguir entregar sucesso melhor para ele. Bom, se eu tenho uma solução de cobrança e recorrência, né, uma ferramenta que faz faturamento e emite cobrança para os clientes, eu vou medir o quanto esse cliente está faturando por mês, quanto tempo ele está gastando para faturar, quanto ele está gastando com despesas bancárias, qual é a inadimplência dele, para fazer
com que as minhas soluções atendam e trabalhem em cima dos gaps que ele tem. Então, se ele tem uma inadimplência alta, eu vou chamar ele para conversar e vou oferecer uma solução de cobrança automatizada, né? Eu vou ser mais assertivo, não preciso esperar ele me dizer isso, que está com essa deficiência. Então, medir basicamente os negócios do cliente. Quer ver um exemplo agora que tem a ver com a primeira pergunta lá da Karina? Vamos pegar o exemplo de quem faz bolo e prepara buffet de festa. Se você fez uma festa de aniversário hoje, né, dia 2 de... Hoje é 2 ou 3? Estou de férias, eu estou meio perdido. Hoje é 2. Hoje é 2, né? Dia 2 de novembro. Fiz uma festa de aniversário para alguém, é natural que dia 2 de novembro de 2021 essa pessoa faça outra festa de aniversário. Eu não vou esperar ela me procurar dizendo, olha, eu preciso de um buffet e de bolo. Já se programa antes, faz um contato antes, fala o que você tem para oferecer naquele período, monta uma base de dados rica, né? Então, tudo que você tem de informação sobre o seu cliente é o maior capital que a sua empresa pode ter. Saber quanto o seu cliente fatura, saber quanto o seu cliente tem de inadimplência, saber quando ele precisa de determinadas soluções, né? Se ele sofre com alguma frequência de determinado tipo que é sazonal, né? Você orquestrar isso também, saber. Quem atua na área de software tem um aumento das quantidades de chamados relacionados a ferramentas de faturamento no início do mês, que é quando as empresas fazem o faturamento, final do mês, né, entre um e outro ali. Então você sabe que naquele período você vai ter mais demanda de suporte relacionado a determinado assunto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando quer sair somente do relacionamento com o cliente e ir para um CS, para um sucesso do cliente mesmo, é usar números a nosso favor, pegar todas as informações, planilha isso, nem que seja em Excel, se você não tem todas as ferramentas, coloca no Excel, enriquece o máximo a sua base de dados possível. Hoje em dia tem muita base de dados de consulta pública, né, principalmente para você poder buscar, tanto para buscar novos clientes, comparando com os clientes que você tem, como também complementar os cadastros. Então, às vezes você tem lá um banco de dados com a relação dos seus clientes, nome, endereço, telefone e e-mail. Tenta enriquecer isso, em que lugar eles estão, classifica esses clientes por atividade, olha para a sua base de clientes e entende quais clientes têm tido mais sucesso com as suas ferramentas, com o que você está vendendo para ele. Tenta comparar e pegar clientes parecidos e usar métodos parecidos. Porque nada é totalmente aleatório. Quando você eu tenho certeza que todo mundo tem aquele cliente de referência, ou mais clientes, né? Ou vários clientes de referência, que quando você está negociando, o cara te pergunta, tem alguém aqui da minha região com quem eu posso falar para saber referências suas? Você vai lá e passa o contato daquele cara. O que você fez de certo? Ou, nem sempre depende totalmente da gente, por mais que a gente faça tudo, ainda é 50%. Os outros 50% depende do cliente. Mas tenta entender o que aconteceu para esse cara chegar nesse resultado, né? Quais características ele tem, de que maneira ele se porta e como você consegue levar isso para outros clientes também. Então, primeiro, fazer a gestão de dados, enriquecer a base de dados, ter informações de tudo que você puder ter e começar a construir, juntar as pecinhas para entender o que deu certo e o que não deu tão certo assim, né? E a tentativa e erro. Você vai lá, toma uma ação, vou começar a fazer uma reunião com esse pitch aqui, com esse discurso. Vai lá, faz a reunião, não conseguiu. Muda um pouco o discurso. Tem tipos de pessoas diferentes, então com cada cliente você vai ter que adequar um pouquinho ali o que você precisa fazer também. Mas basicamente é isso. Começar a fazer uma boa gestão de dados, ter esses dados organizados e juntar as pecinhas para entender o que levou os clientes que você tem de sucesso a ter sucesso. Se você está começando agora e ainda não tem nenhum cliente assim que, putz, esse cara é o cara que acertou mesmo, começa a fazer testes com a sua base, né? Começa a entender de que maneira a sua carteira se porta e de que maneira você pode entregar valor para eles. Sempre baseado na informação, né? Quando você for fazer um contato com o cliente, aproveita para enriquecer. Bom, vamos pensar no buffet e no bolo. Bom, atendeu? Todo mundo se alimentou? Eram mais crianças? Eram mais adultos? Para você personalizar mais. Porque às vezes você consegue reduzir um pouquinho determinado tipo de produto ali naquele mesmo buffet, entregar pelo mesmo valor, diminuir seu custo e melhorar um pouquinho a margem. Então, ter informações sobre a operação do cliente também é tão necessário quanto ter informações da sua operação.
Ba- Bacana, Luciana. Aí já deu uma boa, ótimas dicas aí para quem ainda não conhecia muito o termo, não sabia como começar. São dicas essenciais aí para que as empresas possam fazer o básico, né? Ou pelo menos você está trazendo novidades, está trazendo melhorias até de processo interno através dessa gestão de dados e de entender melhor o seu cliente, as suas necessidades. Muito bacana mesmo. E aí a gente tem aqui ó, também a Carla contribuindo com a gente, o marketing do bom buchicho, quando a gente estava falando sobre o cliente, Exato. trazer também a indicação. O Vitor também aqui, cliente falando bem, igual a mais clientes. Johanna aqui com a gente também. E a Karina aí contribuindo na relação das ótimas dicas. Poxa, Luciano, maravilha. Eu vejo assim que o sucesso do cliente é algo que veio para ficar, veio para cada vez mais melhorar o relacionamento das empresas com seus clientes. A gente vê uma preocupação bem grande de grandes empresas, de empresas tradicionais que não tinham, agora começando a trazer isso fortemente, porque viram que o mercado, né, os clientes, as pessoas buscam isso, buscam ter empresas que se preocupam realmente com aquele cliente, que elas estão lá para atendê-lo, para trazer as necessidades dele e não só de vender o produto ou serviço simplesmente para vender e lucrar, né? As empresas realmente estão cada vez mais entendendo que ela está ali por um propósito, para atender o cliente, não o contrário, né? Não para o cliente só comprar e foi embora e acabou, né? É um relacionamento que pode ser duradouro. Como você falou, até em serviços que são pontuais, como uma festa de aniversário, no ano que vem ele pode ser recorrente, né? Você pode ter o mesmo cliente e melhorar ainda mais o seu serviço. Carla aí contribuindo com a gente também, excelente conteúdo, parabéns, obrigado, Carlas. Se tiverem Obrigado, dúvidas Carlos. aí, já manda que o Luciano também já coloca. E aí, Luciano, então, a partir dessas ações, dessas dicas, pô, show de bola que você mandou aqui pra gente, o que esperar, né? Qual que é o reflexo de resultados que a empresa pode esperar de melhorias, talvez de uma forma até de, não sei, curto, médio, longo prazo aí, aplicando essas ações? Continuar no mercado. Brincadeira. Mas além disso, é que assim, é essencial. Ela vai continuar no mercado se ela fizer. Se não fizer, cara, infelizmente não tem mais espaço. Porque assim, pensa algum tempo atrás, qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço, algum tempo não, há bastante tempo atrás, era bem, era bem isolado, né? Então você precisava de determinado componente eletrônico. Quem que tem isso no Brasil? Ah, tem cara lá de tal município que consegue importar da China ou faz uma engenharia reversa lá e traz. Um exemplo eu acho que todo mundo jogou aqueles videogames que era baseado em 8 ou 16 bits, que era a cópia do Nintendo. Tinha o Dynavision, o Master não sei das quantas e tal. Eram opções nacionais que a gente tinha para conseguir concorrer com os importados. Hoje é tão fácil você encontrar qualquer tipo de produto. O resultado da globalização é você ter acesso tão rápido a qualquer produto, serviço, e tudo isso, assim, imediato, né? Pela internet você compra tudo, comércio local sofre, né? As lojas que são totalmente físicas sentem isso, muitos segmentos sentiram isso na pele. Então, assim, você não tem mais um produto que é o diferencial, você não tem mais uma solução que é diferencial. Todo mundo oferece um monte de produto, oferece um monte de serviço, e o que passa a ser referencial é a entrega final, é o resultado final de tudo. Então, o preço, né, pensando preço, praça, produto, lá os 5 P's clássicos, até um tempo atrás, você pensava assim, bom, a estratégia da minha empresa é preço, a estratégia da minha empresa é praça, estou bem localizado. Isso vai sendo ofuscado, vai ficando meio de lado nesse marketing mais século XXI, porque você, no final, você vai ter que entregar resultado, você vai ter que entregar valor. É a soma de todos os fatores lá na ponta que vai valer a pena. Então, se você tem um bom serviço, mas é difícil de te acessar, cara, tem alguém com um serviço equivalente mais barato aqui do lado.
E assim, é, principalmente se você está falando de commodity, de produto. O RP, que era um diferencial há anos atrás, hoje sempre tem um monte parecido. Então deixou de ser um serviço e virou basicamente commodity. Então tem que se diferenciar dessa maneira. Por mais que você, não vou ter uma área de CS, mas você tem uma área de relacionamento, você tem uma área que está lá sempre em contato com o cliente para fazer isso. Você pode ou implementar essas práticas, implementar números, se basear em dados e ser mais assertivo, ou ficar menos competitivo se baseando só no relacionamento, né? Então, acho que a diferença é basicamente essa. E o que a gente espera quando começa a implementar isso é justamente essa percepção por parte dos clientes, né? De você ser um diferencial em relação ao que seus concorrentes têm, mesmo sendo mais baratos. E você, depois dessa nossa conversa, você pode começar a pensar em vários serviços ou produtos que você compra pagando mais caro, né? Aqueles exemplos clássicos, assim, do mecânico, né? Se depois você tem um mecânico de confiança, você não vai fazer mais 3 orçamentos. Lógico, empresa, né? Pensando em pessoa física, não vai mais fazer a cotação lá com os 3 orçamentos. Você confia no trabalho do cara porque ele construiu uma boa relação com você e ele tem um histórico positivo com você. Então, você pode esperar, sim, ter relacionamentos duradouros, ter bons contratos com os clientes a longo prazo e sofrer menos com as concorrências, né? Perfeito. Bacana, Luciano. Realmente eu vejo que cada vez mais é importante ter esses dados e ter esse relacionamento para ser o diferencial, porque como você falou, os produtos já passou da época em que você poderia ter um produto diferente. Hoje em dia, cada vez mais as inovações, se o seu produto é uma novidade agora, talvez daqui a algum tempinho já não seja tanto. Legal. Temos uma pergunta da Johanna aí, vai até voltar um pouquinho no assunto em relação às dicas práticas de como fazer o CS, mas vamos lá. A Johanna colocou aqui, queria saber como exatamente começar a conversa com o cliente, informando que identificamos X problema. Que eu acho que é aquele caso de você ser Legal. proativo, né? Identificar que você tem alguma situação e quer levar isso para o cliente para resolver junto com ele. Também o Muito, Davidson aqui do Nerds, participando com a gente. Seja bem-vindo, Davidson. muito pertinente a pergunta da Johanna. Até porque tem problemas que a gente identifica dos clientes que às vezes eles não identificaram ainda. Ou eles sabem, mas eles não abrem isso para o fornecedor, né? Eles não se sentem confortáveis, principalmente se a relação ainda está no início, de expor tudo isso. Então, legal, vamos falar sobre isso, que é basicamente assim, quando você vai abordar algo delicado, se a gente estiver falando de algo relacionado à financeiro, quem trabalha com RP ou quem está envolvido em alguma solução desse tipo conhece bem, o que acontece? Você não vai criar uma situação totalmente confortável se você ligar para o cara e falar assim, ó, tô percebendo que a tua inadimplência esse mês ou esse semestre subiu muito e você vai ficar sem fluxo de caixa daqui 2 meses, provavelmente a sua folha de pagamento está muito alta, você vai ter que cortar a despesa, porque você vai causar um certo espanto, não vai não vai começar de uma maneira saudável. Então, a gente pode sempre induzir através das próprias perguntas, ou falando sobre determinada solução, você pode trazer determinada solução. Fulano, a gente tem aqui uma solução para redução de inadimplência, que é uma cobrança recorrente, direto na fatura do cartão de crédito, que vai trazer uma melhora do teu fluxo de caixa, você pode contar com esse Uma crédito antes, não segurança. depender do cliente pagar boleto, uma segurança maior. Você está a fim de dar uma olhada? Se o cara já sabe que ele tem esse problema, você já chamou a atenção dele, ele vai aceitar dar uma olhada. E aí você pode ir perguntando, fazendo perguntas. Escuta, qual que é a tua inadimplência hoje? O cara, é tanto. Bom, se a gente fizer dessa forma aqui, a gente vai conseguir reduzir ela. Faz perguntas para os clientes que muitas vezes eles não vão saber responder, mas vai lá e constrói isso junto. Se ele fala, bom, não sei, eu não consigo medir a inadimplência. Eu posso te ajudar, posso? Vamos fazer um trabalho a 4 mãos aqui, vamos medir a tua inadimplência para a gente montar um plano de ação em cima? Então, se oferecer mais do que chegar com o negócio pronto. Você chega com uma certa autoridade, até às vezes, o cara não recebe isso muito bem. É claro, tem perfis e perfis, tem empresas e empresas, tem gente que espera, tem gente que já fica esperando, fala, bom, e aí, o que você me fala agora? Né? Entende o teu trabalho mais como uma consultoria do que uma colaboração, né?
Então, a dica é só ter esse cuidado aí para não ser um pouco invasivo e não causar espanto no cara. Mas quando você mantém uma certa frequência, né, se é a primeira vez que você está ligando para falar de determinado assunto, ou marcando uma reunião para falar de determinado assunto, pode causar um pouco de espanto. Mas se você já tem um contato com uma certa frequência, esses assuntos eles vão surgindo, né, o cliente vai se sentindo mais confortável, ele vem trazendo para você. Né, e a ponto de que você não consegue mais ser tão Criando proativo, relacionamento, né? ele vai trazendo as coisas mais rápido do que você consegue absorver. Aí você sabe que o seu trabalho deu certo, que ele está confiando em você mesmo. Bacana, legal. Obrigado, Luciano. Acho que realmente quando a gente começa a colaborar e ter esse trabalho aí junto com o cliente, ele vai acabar percebendo o valor. Ele vai entender que vocês podem juntos construir a solução que vai ajudar ele a alcançar algum resultado, alguma melhora, até no negócio dele, principalmente quando a gente fala aí de outras empresas que a gente atende, né? Bom, Lucas Kowalski aí participando com a gente, Vivi Mater, sejam bem-vindos aí. Mandem suas perguntinhas aí que o Luciano tá sensacional hoje. Dicas perfeitas aí sobre o sucesso do cliente, como a gente consegue trazer isso para a realidade das empresas e é essencial para que você possa sobreviver. Acho que você colocou num ponto ali antes em relação a o que ganha com isso, né? É você sobreviver, estar tá no mercado, se diferenciar, se destacar. A gente fala muito sobre qual é a proposta de valor, né? O que você pode trazer para o seu cliente, porque o atendimento básico assim já não é mais diferencial, né? A pessoa fala assim, meu atendimento é bom, isso eu destaco dos outros concorrentes. Eu acho que é interessante rever aí, porque o atendimento bom já é o mínimo que você tem que fazer, né? Já é o básico. O cliente que não for bem atendido, ele já nem volta, não contrata mais a sua empresa, o seu produto. A Johanna aqui já agradeceu, já disse que já Vou vai usar amanhã, mandar bala legal. amanhã. Perfeito. Bacana. Luciano, caraca, o tempo voa aqui, já estamos mais de 40 minutos aí no bate-papo. O que você colocaria aí de dicas finais, de como as pessoas poderiam explorar ainda mais esse assunto? Eu vejo que é um assunto que dá para aprofundar muito mais e as pessoas precisam buscar, né, sobre esse tema, porque tem muita coisa envolvida, não é só essa questão de relacionamento, de ações, tem mais coisas ainda por trás. Para começar, uma dica super importante, que foi uma dificuldade quando a gente começou a implementar, profissionais da área sofrem com isso, principalmente quando vêm de outras que não têm tanto contato com o cliente. Porque assim, você está falando de números, está falando de juntar um monte de tecnologia distinta, pensando na área de tecnologia, né? Você está pegando informações do ERP financeiro, pegando informações do software operacional, pegando informações do próprio cliente. Você tem que compilar isso, é API, é banco de dados, é um monte de coisa. Então, muitas vezes o profissional que está envolvido nessa área, ele é muito mais técnico do que relacional, do que comercial. Claro, se a gente estiver falando do buffet de bolo de festa, lá todo mundo atende cliente, está acostumado. Mas se você não tem tanto esse engajamento com o contato com o cliente, a principal dica que eu dou, supera o medo, tira o telefone do gancho e conversa com seus clientes. Tenta ter conversas francas com eles, para entender realmente o que eles estão sentindo. O cara não vai abrir a caixa de ferramentas e te contar tudo logo no começo. Então você tem que criar esse relacionamento com ele. Faz um contato periódico. Bom, não sei como usar ainda uma gestão de dados, nem que seja numa planilha de Excel para tomar decisões. Ou os dados que eu tenho aqui, não estou tendo ideia nenhuma do que fazer com eles. Vai para o bom e velho relacionamento. Liga pro cara, fala com ele, conversa, entende, né? Mantém esse contato frequente para que você... assim, é melhor ele trazer os problemas para você e falar que tá ruim do que ele informar que ele trocou de fornecedor. Então, se você deixar essa porta aberta, ele sempre vai conversar com você, né? E você também fazer esses contatos periódicos. Agora, quem já tem, já faz, de certa forma, mantém o contato com a sua base de clientes, já tem esse relacionamento construído, avança um pouco mais agora e começa a entender mais da necessidade do teu cliente, estuda mais o negócio do seu cliente, entender onde estão os problemas dele, onde estão as dificuldades dele. Muitas vezes o cliente traz as coisas e, eu precisava resolver esse problema. Esse problema você tem porque é um problema que você causou, né? Mas
ainda assim eu preciso resolver esse problema. Daí passa um tempo, outro cliente relata a mesma coisa para você. Passa um tempo, outro cliente relata a mesma coisa. Nisso, passaram 6 meses, você percebeu que, putz, cara, devia ter entregado essa solução lá atrás e eu teria gerado muito mais valor em cima. Então, dê importância para o que seu cliente fala, quando ele reclama, ouça dele. E em relação a dados, é assim, pensando num processo mais maduro, né? Depois que você já tem esse relacionamento, você já tem uma certa gestão de dados, o que você precisa fazer para amadurecer é usar a área de CS quase que de maneira industrial, sabe? Tá passando o produto na esteira para pôr um parafuso, põe o parafuso. Se você deixar passar um segundo, já não vai dar para pôr o parafuso mais. Já vai ter outra peça aqui e vai dar vareio na linha, como a gente costuma falar, né? Quando está na linha de produção. Vai dar errado. Tem que ser naquele momento. Cara, mede a maturidade dos seus clientes pela quantidade de ações que eles tomam. Ó, bom, o cara tem um software que emite nota fiscal. A primeira nota fiscal, o cara gasta 2, 3, 5 minutos para emitir, que ele está aprendendo a usar ainda, né? A 50ª, ele gasta 1 minuto e meio. A milésima nota fiscal, ele vai gastar 30 segundos. Ele tem pontos de maturidade diferentes. E para cada ponto de maturidade desse, você precisa ter uma ação em relação a problemas que ele possa ter, em relação a entregas maiores que você possa fazer para ele. Então, a maneira que ele vai amadurecendo, você vai amadurecendo seus processos também. E obedeça a isso, porque é legal a gente criar gatilhos, assim, né? Bom, quando o cliente emitir 150 notas fiscais de produto, ele já está apto a entender como fazer aproveitamento de crédito de ICMS para o estado dele. Então, o cara emitiu 150 notas, você, deixa aqui que eu vou esperar chegar nas 500. Ele percebeu que ele não estava aproveitando o crédito de ICMS, estava gerando um problema lá de 17% do faturamento dele. Se você for mostrar agora, ele já vai estar puto contigo, não adianta. Então, quando ele chegar naquele ponto de maturidade que você entendeu, estudou e diagnosticou que aquele é o ponto de maturidade dele, vai lá e faz o contato. Não deixa os processos acumularem. Pensando em CS, é relacional, é de conversa, é de atendimento ao cliente, mas a gente tem que ter uma disciplina bem Henry Ford ali para o negócio funcionar. E aí, com isso, você consegue perceber realmente os resultados, né? Nem sempre você vai acertar, nem sempre é aquele momento, então vai calibrando isso, ou você reduz o tempo da jornada, então não vai ser quando ele emitir 150 notas, quando ele emitir 50, eu já falo do aproveitamento de crédito de ICMS para ele. Não vou deixar para falar depois. Ou se com 150 você vai falar disso para ele, ele não entende lufas do que você falou, espera chegar nas 200, nas 250. Lógico, é um exemplo bem superficial, assim, mas que dá para a gente aplicar em qualquer negócio também. Bacana. Show de bola, Luciano. Bacana. Quando você falou aí dessa questão de relacionamento e de tirar o telefone do gancho, ligar para o cliente, fiquei pensando muito na comunicação. O quanto, às vezes, tem ruído de comunicação e basta um telefonema, uma mensagem que já ajuda a resolver qualquer situação. E se você for proativo, de estar sempre criando essa relação de confiança, com certeza vai trazer isso com antecedência para o seu cliente. Então, mais gente aqui acompanhando a gente, Johnny, Raquel, Marcelo Francener, e aí até o Jean aqui colocando uma contribuição em relação a investimento sistemático em área de CS. Como que isso muda uma empresa quando você começa a criar um sistema estruturado e embasado nesse processo? Isso já é mais detalhado, Luciano. Legal, Jean, obrigado pela pergunta aí. Bom, tem muito a ver com a pergunta que o Johnny fez anteriormente, né? Qual é o reflexo disso? Como é que eu meço? O que vai ser lá na frente depois que conseguir implementar? Depois que a gente tem os dados estruturados, né, implementa o processo. Aí no começo vai funcionar assim, a gente imagina que, bom, implementa o processo, dá resultado, implementa um processo novo, dá mais resultado, aí eu deslancho. Não, você vai implementar o primeiro processo, você vê que deu errado. Cara, não acertei. Você cria um outro gatilho, né? Cria uma outra virgulazinha ali na jornada do cara. Você vai lá, testa, não funciona também. Aí você vai lá, testa de novo, e é tentativa e erro, e é assim mesmo. Tá? Não dá para desanimar. Lá na Inside, para a gente conseguir ter uma jornada estruturada, com todos os gatilhos de proteção necessários, com a gestão de dados que a gente precisava, levou mais de um ano. E ainda assim, recentemente, a gente começa
de vez em quando você percebe, putz, aconteceu um negócio com o cliente aqui, 30 dias antes dele sinalizar um cancelamento de contrato. Eu sempre digo, não tem problema, tem problema, né? Não é agradável o cara vir cancelar. O problema é ele vir cancelar e eu não esperar nem um pouco que ele estava vindo cancelar, né? Porque o cliente ele vai dar os indícios. E você tem que perceber isso antes, ou para mitigar esse cancelamento, ou para se preparar para conduzir esse cancelamento da maneira correta e usar isso como base de conhecimento. O cara cancelou, não está contigo mais, ouve ele. Mas por que você cancelou? Onde que eu errei? Fala, não, a tua solução não está alinhada com o que eu preciso, e boa, pode ser também. Ou às vezes você pode ter errado no atendimento, no preço, na agilidade, na entrega. Então, Jean, o que vai acontecer a médio prazo, quando você conseguir estruturar essas boas práticas, é que você vai ter indicadores muito mais concretos também da tua operação, né? Os clientes que vão nas feiras, quando passam no meu stand lá da feira, eles só me elogiam. É claro, os caras que não vão com a tua cara não estão lá. Eles não vão passar para te dar uma visita. Ou se ele for lá, vai ser para reclamar, mas é menos, né? Se você fala só com os clientes que falam bem de você, você vai ter uma excelente percepção. Agora, quando você coloca um NPS lá na ponta para 100% da tua carteira para medir quanto que os caras indicam a tua empresa ou não só falando com clientes por amostragem, você vai lá e mede todo mundo mesmo, aí você começa a perceber. Aí você tem indicadores muito mais claros, né? Você consegue perceber muito mais a causa dos seus cancelamentos, da sua perca de cliente. Porque perder cliente todo mundo perde. Você pode ter a melhor solução do mundo. Em algum momento ele vai migrar para outra solução, porque não tem como ser perfeito para todos. Então você consegue medir muito mais isso. E aí você consegue enxergar a sua operação de uma maneira muito mais estruturada, de uma maneira mais clara, né? Não a partir apenas da percepção que você tem construído. Porque todo mundo que está envolvido com o negócio ama aquilo ali que está fazendo. Você imagina quem criou o negócio do zero. O cara que montou a empresa lá do começo, que conseguiu o primeiro cliente, que conhece toda a carteira de clientes que ele tem, ele é apaixonado por aquele negócio. E às vezes ele dá aquela, né, desviada do foco quando tem alguma coisa que não está certa. E a gente colocando metodologia em prática, dessa forma, torna muito mais claro, né? Você consegue ver realmente o que está acontecendo e tomar decisões com menos emoção, né? Decisões mais racionais, baseadas em informações concretas. Show! Maravilha, Luciano. Obrigado. Temos mais pessoas aí acompanhando a gente. A Isabel, minha irmã, entrou aqui também. Felipe Beta, Guilherme Gustavo, Jorge, Tomás Lanza aqui também. Legal. Luciano, deixa eu aproveitar aqui e falar para o pessoal que a gente em breve vai ter um workshop aqui na Start Fest, um workshop de planejamento para se preparar para 2021, poder desenhar muito do seu processo, de repente até pensar em colocar o sucesso do cliente dentro do seu negócio, da sua operação, e para você se preparar para que realmente em 2021 você consiga atuar de maneira mais proativa, preparada, organizada, do que esse ano. A gente sabe que foi um ano bem atípico, várias situações, mas quanto mais você se preparar para que em 2021 você esteja estruturado e organizado para fazer isso, é melhor para você. Então, aproveitar, falar para o pessoal, participar do workshop, evoluir planejar para não ficar apagando incêndio, para que você não vai ficar correndo atrás depois em cima da hora. Dia 12 de dezembro, a gente vai fazer uma manhã de sábado, às 9 até umas 11h30, meio-dia, vamos ver como que vai o andamento do workshop. As inscrições é só entrar na bio aqui da Start Fest, tem o primeiro linkzinho lá do workshop, é só se inscrever e vem com a gente. Legal? A Karina aqui mandou mais uma pergunta, acho que vai ser a última aí, Luciano, para a gente encerrar aí para o nosso final aí da nossa live. Sugestão para quem quer aprofundar no assunto. Ótima pergunta, Karina. Agora, já encerrando aí, Legal. como que a gente aprofunda nesse tema? Desculpa. Bom, inicialmente, o livro Customer Success do Lincoln Murphy, que é a Bíblia do CS, todo mundo que é da área, leitura obrigatória. Eu recomendo também o blog do pessoal do Sensidata. Lá também tem disponível os 2 livros do Matheus Pestana, para fazer
o download, e eles têm conteúdos muito bons lá também, em formato de post-blog, assim, é rápido para você ler e para implementar. Então, essas duas diquinhas aí de leitura, para agora, fim do ano. Maravilha, bacana. É realmente, né? Através da leitura e da busca aí de artigos, assuntos e livros sobre o assunto que você vai conseguir trazer muito mais. Eu até estava pensando aqui, a gente ainda nem acabou explorando até a questão da jornada do cliente dentro da empresa. Então, é um assunto aí que aprofunda um pouco mais aí dentro do sucesso do cliente. Mas legal, Luciano, quer E a deixar gente sua percebe que mensagem vai final conectar aí com para o todas as pessoal? áreas. Tá, eu acho que deu um pouquinho de delay aqui quando a gente foi falar junto, cortou o microfone. Para quem não começou a fazer CS ainda, cara, comece ontem, faça o possível para implementar, por mais que você acha que não faz, talvez agora você percebeu que você já faz, só que não da maneira totalmente estruturada. Então busque mais informações a respeito e você vai perceber como a relação com o seu cliente vai melhorar muito e você vai passar a enxergar bem melhor o seu negócio, assim, de maneira bem mais clara, bem mais translúcida. E obrigado mais uma vez aí pelo convite, Romo, Karina, fiquei muito feliz em poder participar. Contem comigo porque precisar aí. Maravilha, Luciano. Muito obrigado. Nós é que agradecemos aí ter a honra de ter você como convidado para falar desse assunto que você é um especialista. O pessoal aqui também comentando, né? Agradecendo. O Jorge comentando aqui atender bem, sem olhar quem. Realmente, você presta É isso aí. atendimento, então tem que prestar o melhor possível, da melhor maneira possível. Então, novamente, Luciano, muito obrigado por aceitar o nosso convite, bater esse papo muito produtivo. A gente vai salvar aqui no IGTV para quem quiser ver depois o conteúdo, de repente entrando mais para o final da live. Depois a gente sobe no YouTube também para ficar disponível, quanto mais pessoas conseguirem ter acesso a esse conteúdo, que realmente foi muito bacana. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente aí, contribuiu com esse bate-papo. Karina aqui novamente agradecendo. Profissional incrível que eu muito admiro. Isso aí. Muito obrigado, Luciano. É E isso, até obrigado, mais. obrigado. Valeu, Tchau, gente. tchau. Até mais, abraço. Tchau, tchau.